Olá, vamos aqui em mais um vídeo sobre as coisas celestiais. Vamos discorrer aqui sobre uma inspiração a respeito de ser salvo. Quem gostaria de ser salvo? Acredito que todas as pessoas, né? Quem não gostaria de ser salvo? E aí tem um monte de perguntas, né? O que é ser salvo, né? Ser salvo de quê? Então ser salvo tem total relação com o céu, ir morar no céu, ser salvo do inferno, né? São várias coisas que estão interligadas. Ser salvo também tem relação com ser salvo desse corpo. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo vai descrever que quem nos libertará da condenação do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. É Ele quem nos liberta, é Ele quem nos salva. Afinal, o Salvador é Cristo. Para haver um Salvador tem que haver pessoas perdidas. Da perdição, nós aprendemos que é o inferno, o lago de fogo, né? A destruição dos ímpios. Mas vamos pensar nisso aqui. O que é ser salvo? Você consegue se salvar? Quem é que te salva? Quais os requisitos, né? Vamos tentar compreender isso. Então pensemos o seguinte: a Bíblia declara que todos se tornaram pecadores. Todos, sem exceção. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus encerrou todos sobre o pecado, sobre a desobediência. A morte atingiu a todos. A esse efeito dominó. Então você peca, você morre, e ao morrer você vai para a condenação. E a condenação é a destruição. Então você foi condenado. Vamos devagar aqui. Então, pecou, morreu, vai para o inferno. O inferno é a condenação. E aí a outra condenação dentro dessa, que seria a segunda morte, o lago de fogo. O que são essas coisas? É importante ter uma compreensão disso. Então vamos lá. O inferno é uma prisão. O inferno não é de forma simbólica e alegórica, seria o tormento. Então foram pintados gravuras, né, mar de fogo, baseado em passagens bíblicas, como por exemplo, Jesus diz: ali o fogo nunca se apaga, o bicho não morre. Então dessa palavra se criou a ideia de um fogo queimando e a pessoa que está ali dentro agonizando por toda a eternidade. E isso atormentou e ainda atormenta a mente das pessoas. Então há muitas pessoas que pregam e acreditam num fogo do inferno queimando. Isso amedronta as pessoas. E então muitas pessoas, por ter medo de ir para esse lugar, então elas querem ser salvas. Mas a revelação disso não é isso. Não existe, para começo de assunto, não existe duas vidas eternas. Não tem como ter vida eterna fora de Deus. O tormento e o sofrimento do inferno
tem total relação com as consequências do pecado. Desde que o homem pecou, então isso por si só já é a morte e o próprio inferno. De uma forma essencial, inferno representa se afastar, né? Afasta-te de mim, Satanás, para trás de mim, você é minha oposição. Estar afastado dos caminhos do Senhor, estar afastado de Deus. Quando você discute com alguém, então você manda aquela pessoa para os quintos dos infernos. Isso mostra uma distância. Na parábola do rico e Lázaro, você vê que havia um abismo. Então é uma separação. Quem está aqui não pode passar para lá, e quem está lá não pode vir para cá. Só dando um pequeno toque nisso, na parábola de rico e Lázaro, você pode consultar no capítulo 17 de Lucas, quando diz, os que estão lá não podem vir para cá, e os que estão aqui não podem ir para lá, não está falando os que estão lá, os mortos, e os que estão aqui, os vivos. Não é isso que está falando, não. Está falando do rico e Lázaro. Os dois estavam mortos. E então o pai Abraão fala, os que estão lá, né, Lázaro, lá com Lázaro, ou melhor, com o rico, não podem vir para cá. Para cá onde? Para onde Lázaro estava, no seio de Abraão. Na parábola tem essa informação que é deturpada às vezes, porque para combater o espiritismo sobre a consulta aos mortos, às vezes se usa desse argumento falho. Há um equívoco na interpretação, na leitura do texto, na verdade, né? Só é ler o texto lá da parábola do rico e Lázaro, que quando fala os que estão lá não vêm para cá e os que estão aqui não vão para lá, estão falando dos dois mortos, do rico e Lázaro. Então há uma linha separatória, há um abismo. Os que estão lá não podem vir para cá, os que estão aqui não podem ir para lá. Isso não se refere ao mundo aqui, o mundo dos mortos. Há uma possibilidade, sim, e a Bíblia mostra em algumas ocasiões aonde alguém aqui do mundo dos vivos é levado ao mundo dos mortos para ver em visões e vice-versa. Aconteceu, por exemplo, do profeta Samuel vir após morto e ainda profetizar. Agora, isso está em Deus. Deus pode todas as coisas, são concessões que Deus, se Ele quer fazer, Ele faz. É Deus quem pode todas as coisas. O padrão é que os vivos aqui do tempo estão em contato com os vivos, e o mundo dos mortos, a sua oportunidade já passou, então eles estão a cumprir a pena, estão a cumprir o que Deus determinou. Mas pensemos sobre ser salvo. Como eu posso ser salvo? Aí é onde está. Ser salvo é você nascer do céu. Ser salvo é você ser de Deus. Aí você pensa, mas todo mundo não é de Deus? Ao contrário, ninguém é de Deus no primeiro nascimento. Exatamente isso. Ninguém é de Deus no primeiro nascimento. Todos que nascemos aqui, nascemos separados de Deus. Nascemos oriundos do pecado de Adão. Não nascemos da vontade de Deus, nascemos da vontade da carne. Nascemos por um ato sexual. E então a consequência disso é a morte. Fica simples de entender. Então todos somos condenados. Por isso que todos nascemos, crescemos e morremos. E então depois da morte vem o juízo. E o que é o juízo? Ser julgado é ser condenado. Não há como ser julgado e ser salvo. Todos que forem julgados serão condenados. Agora nós somos julgados primeiro, nós os salvos. Nós que fomos eleitos,
Então você vai encontrar no capítulo 2 de Efésios que está escrito que Deus nos vivificou em Cristo Jesus e nos fez assentar em lugares celestiais. Mas nós éramos antes, como os demais, também destinados à ira, porque todos que nascem no pecado, condenados à morte. Mas vem então a voz de Deus e fala com você, te dando esse novo nascer. É por isso que no capítulo 9 de Hebreus, no versículo 27 e 28, você vai ver que está bem interligado, salvos e perdidos, a vinda de Jesus para julgar vivos e mortos. Ele é advogado para uns e juiz para outros. Para os salvos ele é advogado, para os perdidos ele é juiz. Então ele traz a sentença. Em Hebreus 9, 27 e 28 você vai ler que vai dizer que o homem morre uma vez e então segue-se o juízo. Isso ele está falando dos perdidos. Agora para os salvos é o versículo seguinte que vai dizer: assim Cristo aparecerá a segunda vez, sem pecado, para aqueles que o amam para a salvação. A segunda aparição de Cristo é sem pecado, para aqueles que o amam para a salvação. O que disse Simeão quando apresentou Jesus no 8º dia? Despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então a Bíblia tem toda essas parábolas, esses significados. Essa simples passagem que Simeão, já quase cego, ele ver Jesus, representa isso. Se você ver Jesus, você é salvo. Então ver é entender, é perceber. Você contempla a salvação. O ladrão viu Jesus. O outro não viu, não. Viu e não percebeu. Ele viu Jesus, mas não percebeu. Então os olhos dele não foi para ver. Mas aquele outro ladrão, sim, viu e percebeu. Então o ver tem toda essa relação. Aquele que vê pode entrar no reino. Ninguém pode nascer de novo, senão... ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer de novo. Ninguém pode entrar se não nascer. Então você vê, você nasce e então você vê. Você vê e você entra. Então essa é a linguagem de Jesus. E hoje, nos dias de hoje, como ver Jesus? Tem um apóstolo muito especial que nos traz essa revelação, que nos traz esse ensinamento. Eu estou falando de Paulo. Paulo declara na carta aos Coríntios, no capítulo 5, que não devemos conhecer ninguém segundo a carne. Capítulo 5, versículo 17. Ainda que alguns tenham conhecido a Cristo desse modo, ainda que alguns tenham conhecido a Cristo assim, de agora para frente já não o conhecemos deste modo. Então conhecer a Jesus por uma revelação, como o próprio Paulo conheceu. Perceba que ele não viu Jesus fisicamente. E eu e você, como é que podemos ver Jesus? A igreja está ensinando que Jesus vai aparecer e você vai ver ele, e então você vai ser salvo no arrebatamento ou algo do tipo. Mas não é dessa forma. Você começa a ver, a entender, sua mente é aberta. O que acontece quando ele abre o pão na mesa com os discípulos, lá no caminho de Emaús, onde Jesus entra na casa deles e abre o pão? Ao abrir o pão, também ele abre os olhos, e então eles veem Jesus e Jesus desaparece. É tudo muito estranho. Jesus não tinha que permanecer para sempre. Então não é simplesmente uma aparição visível. Não é Jesus do teu lado, mas é Jesus dentro de você. Enquanto Jesus está com você do seu lado, você ainda não está no processo completo. Jesus precisa estar dentro. Então
A divindade, ela vem para fazer morada. A Bíblia vai trazer isso no capítulo 2 de Efésios, a partir do versículo 14. Efésios 2, a partir do versículo 14, vai descrever que vindo Cristo, evangelizou, e pelo seu sangue ele fez a paz, e de ambos os povos ele fez um só povo, colocando no madeiro aqueles mandamentos, aquelas ordenanças que eram impossíveis de ser cumpridas, que não justificava, que não salvava ninguém. Então ele cria um novo homem, e agora, quando você nasce nele, você é da família de Deus. Você não é estranho, você nasceu de Deus, e então você toma o bom nome, você faz parte dessa família. E o fundamento dessa família é o ensinamento dos profetas e dos apóstolos, sendo Jesus Cristo a principal pedra de esquina. E então há uma edificação para que Deus venha fazer morada em espírito. Aí está o resumo da salvação, o resumo de toda essa obra. Primeiramente, você nasce, e você só nasce porque você já estava nele. Se você pega um grão de milho, dentro daquele grão vai ter um filho. Dentro daquele grão vai sair algo que é ele mesmo se manifestando. A salvação é a própria manifestação de Cristo. O que é que diz a Bíblia no capítulo 3 de Colossenses? Cristo é a nossa vida. E então, quando ele se manifestar, todos nós seremos manifestados com ele em glória. Então, Cristo está se manifestando. A palavra está sendo ecoada desde o Pentecostes. Desde que a palavra encarnou, ela veio para manifestar os filhos de Deus. Primeiro ela manifesta que foi ele próprio. Como um milho nasce ali, aquela semente original, e o filho é ele próprio. Então a palavra e Deus é uma coisa só. E então depois vem o tempo da espiga, onde tem vários, a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação dessa tão gloriosa salvação. É o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós nele, ele em nós. Era um filho de Deus, agora são vários. O Salvador morreu e ressuscitou. Se ele morreu, logo nós também morremos, para que não vivamos para nós mesmos, mas para aquele no singular, que por todos morreu e se entregou e ressuscitou. Então a ressurreição de Cristo traz a salvação. A ressurreição de Cristo representa a salvação. Por isso que você precisa crer que Jesus ressuscitou dos mortos. Crer que Jesus morreu, todos podem crer. Agora, que Jesus ressuscitou dos mortos, isso quer dizer que ele está vivendo em você. A ressurreição de Cristo dos mortos é ele ressurreto em você. Você está morto e Cristo vive. Essa é a compreensão. Você só é salvo porque o Salvador vive em você. Ele te deu vida eterna. Deus abençoe sua vida nesse precioso nome de Jesus Cristo. Amém.